Boa noite! Mais uma live de quarta-feira, onde você vai poder fazer perguntas, meu encontro com você. Quem tá no IGTV depois pode aproveitar para se aquecer, fazer perguntas, tirar dúvidas. E também pode trazer perguntas para a próxima live, tá bom? Quase que eu faço. Sabe o que eu faço quase? Ai, meu Deus do céu. Quase que eu me despeço de vocês achando que eu tô fazendo um vídeo. Não, olha, só Sheila Ortiz mesmo. Me divirto. Gente do céu, eu não sei se eu uso óculos, se eu tiro óculos, sabe por quê? Porque eu trabalhei o dia inteiro hoje. Aí, chega no final do dia, eu não enxergo direito. E aí, sempre quem me conhece fala assim, Sheila, tu fica assim espremendo os olhinhos. É porque quando eu tô espremendo os olhinhos, é porque eu tô tentando ler o que vocês escrevem, entendeu? Então eu vou ficar de óculos. E que às vezes eu não gosto de ficar de óculos por causa da luz que reflete. Eu vou desligar a luz aqui pra ver se fica bom. Se vocês acharem que fica bom, a gente mantém sem luz mesmo, tá? Bom, uma coisa que eu sempre peço para vocês é que, de fato, lembrem de compartilhar a live. Lembrem de mandar para as pessoas, as suas famílias que você ama, porque faz diferença na vida delas, assim como fez na sua, não é verdade? E é tão importante a gente compartilhar. E às vezes, sabe, você escuta uma live e quer passar um recado para alguém. Não é a mesma coisa que a pessoa ouvir direto do profissional. Eu sei por mim quantas vezes a minha mãe falava uma coisa pra mim, depois vinha outra pessoa e falava e te dava mais valor, não é normal isso? Casa de ferreiro, espeto de pau. A gente faz isso na adolescência, a gente faz isso quando a gente está no processo de evolução. Tá me ouvindo? Acho que não vai fazer diferença pra vocês eu usar fone ou não, só quero saber se melhora um pouquinho o áudio assim, ou se vocês preferem sem fone. Ó, vou botar com fone, ver se tá bom assim. E agora, sem fone, se é bom assim também. Se tiver sem fone bom, eu vou deixar sem fone. Boa noite, Thaís. Oi, Rafinha. Com fone é melhor? Tá bom. Tá bom. Ai, ai. Tá bom, vocês que mandam, né? Vamos combinar uma coisa? Eu quero que vocês entrem nas lives quando eu vou fazer. Ó, quarta-feira que vem, talvez não tenha live, mas eu acho que vai ter, tá? Porque eu vou estar em São Paulo fazendo um curso maravilhoso. Eu vou sair do curso, eu acho tão empolgada que eu vou querer fazer live. Mas se eu estiver muito cansada, porque eu vou estar recebendo, no caso, né? Não vou estar dando. Quando eu dou curso, gente, eu fico energizada. É impressionante, eu não tenho um cansaço. Agora, quando eu vou como cliente, é diferente. Eu me entrego, choro, me curo. E esse é um curso que eu vou como cliente. Então, se eu estiver muito cansada, eu vou dizer, eu não vou fazer. Então, vou abrir assim, sem ficar divulgando, tá? Então, boa noite, meus amores. Enrolei demais vocês aqui no início, esperando vocês chegarem. O pessoal do IGTV ficar de cara comigo, né? Tem que ficar passando pra frente pra poder pegar conteúdo mais pro meio, né? Vamos combinar que vocês me mandem perguntas. Conteúdo vocês sabem que eu tenho muito. Às vezes é difícil pra mim, sabe? Escolher o que vocês querem. O que vocês querem que eu fale? O que pra vocês é importante? Porque a minha referência, às vezes, é o atendimento, a minha referência, às vezes, as demandas que me perguntam em direct, aquilo que vocês vão me mostrando na realidade de vocês. Mas quando a gente está ao vivo, é uma grande oportunidade. Quando a gente está ao vivo, você pode tirar uma pergunta que tá, né, fazer uma pergunta que está aí doendo, às vezes, o seu coração. Tem alguma coisa que está incomodando muito, você já aproveita e já pergunta, não é? Então, assim, eu gostaria de começar a falar aproveitando o embalo das perguntas da última caixinha de perguntas que eu abri. Teve algumas perguntas muito importantes, teve uma pergunta muito importante, que é uma dúvida, assim, muito comum no campo das constelações, e é uma preocupação minha, muito grande, quando eu percebo que a pessoa tem essa dúvida. Porque, assim, uma das maiores críticas, inclusive eu também fazia essa crítica quando eu não conhecia as constelações, dos psicólogos em relação à constelação familiar, e eles têm toda a razão usando esse argumento por desconhecimento, né?
Então, se esse argumento fosse verdadeiro, eles estariam certos de discordar da constelação familiar. Mas esse argumento não é verdadeiro. Então, eu quero explicar para vocês isso. É assim. A constelação familiar, ela vai falar da transgeracionalidade. O que é transgeracionalidade? Significa que quando você tem uma situação na sua vida, essa situação ela pode sim passar de geração em geração. Você pode estar olhando para uma dor lá da sua avó. Pode. Por quê? Porque está no seu tempo presente. Ou seja, você olhou para aquela dor. Então, as memórias, elas são transgeracionais. As memórias, elas passam de geração em geração. Isso é muito evidente, claro e comprovado. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma vibração de escassez muito grande e ela quer muito crescer, estuda, faz curso e quer avançar profissionalmente, crescer na prosperidade e não consegue. Ela sente um impedimento e não consegue. Esse é um tipo de cliente que aparece demais em consultório. E aí, quando a pessoa chega, ela vê que ela está muito aliada, significa que ela está olhando para as dores daqueles que foram escassos no seu sistema familiar. Por exemplo, talvez a mamãe não tenha tido dinheiro, tenha tido dificuldade, um esforço para pagar as coisas da casa, o pai também. Talvez os avós tivessem uma escassez, talvez eles tivessem vindo de algum outro país e tivessem que lutar muito para fazer sua vida. E aí, essa memória de escassez, ela é vista muitas vezes por nós como um amor cego. Nós olhamos para as gerações anteriores com muito amor, mas um amor cego. O que acontece? O que acontece é que as pessoas entendem errado, e isso que eu quero que vocês entendam que é muito sério. Que você, às vezes, acha que o problema da sua vida é porque alguém atrás de você fez uma escolha errada. Então, por exemplo, você está travado da vida e diz que a sua vida está travada porque, sei lá, o seu avô fez uma bobagem no ano passado, ou sua avó, e expulsaram alguém de casa, essa pessoa foi excluída, e a família brigou, e desde que a família brigou, a mãe brigou com os pais, e daí, por conta desse problema, a sua vida é paralisada. Não. Esse é o problema das pessoas, quando as pessoas olham para a constelação familiar e elas querem consertar o que está atrás. Elas querem pensar assim, não, se a gente resolver o problema da família, eu quero constelar minha família. Se a gente resolver o problema da família, daí a minha vida vai andar, tudo vai resolver. Que perigo. Porque você vai ter que olhar para quem? Para a sua própria vida, não tem como você olhar para a vida do outro. Uma coisa que é muito comum, hoje até acontece menos, mas no início as pessoas vinham constelar dizendo assim, eu quero constelar os casos de suicídio da minha família. Como assim? Como é que eu vou constelar os casos de suicídio da família? É porque a minha família ela tem muitos casos de suicídios, então eu queria poder constelar para poder resolver isso logo, para poder as novas gerações elas não terem suicídio. E tem gente constelador que faz isso, tem constelador que aceita, não tem conhecimento nenhum, totalmente fora do lugar, quer salvar o sistema do seu cliente, vai lá e aceita constelar os casos de suicídio. Isso é um absurdo. Por quê? Porque esse foi o destino dos que vieram antes. Nós não constelamos quem veio antes. Nós constelamos nós que estamos clientes aqui. Então, vamos lá, para você entender. Você não vai constelar aquilo que você acha que gerou um problema para você. Você vai constelar aquilo que é um problema para você. Como assim, Sheila? Se você tem problema com prosperidade, o seu tema é a prosperidade. Não é assim, chega no constelador e dizer assim, eu quero constelar os casos de escassez da minha família. Por quê? Porque todo mundo teve problema com dinheiro, teve golpes financeiros e eu também tô tendo, então eu quero poder constelar isso. Quando a pessoa ela vem nessa postura, ela tá dizendo o quê? Eu quero salvar meu sistema familiar. E se ela vem pedindo isso, ela vai se arrumar mais encrenca. E detalhe, o constelador vai arrumar encrenca junto. Vai arrumar encrenca junto. E aí, o que acontece? É isso mesmo, Fábio. Fábio é constelador também. Se você olha para o passado e enxerga que teve dor, aceita como foi como foi. Não tem como mudar o passado. Outro exemplo, heranças. As pessoas vêm dizendo assim, eu quero constelar os casos de herança da minha família, porque eu já peguei várias situações desse tipo.
Eu quero constelar a herança da minha família porque a minha mãe tá para receber uma herança do meu avô que morreu e os tios estão brigando contra essa herança e a minha mãe não consegue receber. O que você vê nesse pedido? Ah, se minha mãe não recebe a herança, a gente também que é filho não vai receber. Primeiro uma filha salvando a mãe, se metendo na chamada, querendo resolver o problema do sistema, se tentando resolver o problema que o avô, né, da morte do avô. O que vai gerar para ela? Mais encrenca. Aí tem constelador que faz assim, pega e coloca no sistema. Ah, então tá bom, então escolhe alguém para ser o seu avô, alguém para ser sua mãe, alguém para ser não sei o quê, e constela ainda. Gente, a gente precisa estudar. Eu falo isso principalmente para os novos consteladores, tem que estudar. Não é só pegar e abrir o campo, colocar os representantes e fazer acontecer. Tem que estudar. Porque não se constela a vida passada de alguém que nem é você. Outra coisa importante, quer ver? Ah, eu quero constelar o meu marido. Como assim constelar o marido? Porque o meu marido não está conseguindo fluir profissionalmente, então eu quero constelar por ele. Vocês já ouviram isso? Constelar pelo outro? Tem gente que faz isso. Então, assim, são várias coisinhas que as pessoas estão fazendo por aí, por falta de conhecimento, e aí o cliente cai nessa, e o constelador cai nessa, de constelar o que o cliente quer. Um constelador não constela o que o cliente quer, ele constela o que o cliente precisa. Porque a maior parte das vezes a visão dele é equivocada. O cliente, ele chega lá querendo uma coisa que talvez vai levar ele para a morte. Entende? Ou seja, resumindo a história, não se constela o que aconteceu no passado e os antepassados, eles não interferem na gente. Como assim? Eles não vêm aqui, não baixa espírito, gente. Não é nesse sentido. Eu já vou responder as perguntas, tá? A gente, não se constela para trás. Ou seja, vou constelar meu pai, vou constelar minha mãe, vou constelar o que aconteceu no passado, as gerações anteriores, vou constelar para poder não afetar as gerações futuras. Não. Você é responsável pela sua própria vida. Se você olha para a própria vida e aquilo que tem efeito sobre você, aí sim, aí você vai poder assumir a responsabilidade e aquilo que você faz hoje como uma porta de vida vai ter efeito sobre seus filhos. Isso é inevitável. Sim, o que você escolhe na sua vida hoje tem efeito direto sobre seus filhos, é óbvio. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Vamos imaginar seu filho, você errou, digamos, na educação, alguma coisa, e sempre vai errar, a mãe erra sempre. E o seu filho paralisa a vida dele, fica lá esperando a vida dele andar, dizendo assim, a culpa é da minha mãe, porque a minha mãe não me criou direito. Vai resolver? Não vai ficar paralisado no passado. E quantas pessoas fazem isso? Aí chega a constelação, acha assim, não, agora eu vou lá resolver o problema que a minha mãe causou. Não é. Tudo foi como foi. Você precisa olhar para a sua responsabilidade a partir do que você tem hoje, a partir do que você é hoje. Senão você fica absolutamente preso a possibilidades. Transgeracional é que ultrapassa as gerações, ok? É de uma geração para outra. Então vem lá do tatravós, bisavós, avós, pai e mãe. Então a gente sempre vai olhar como percepção, ponto de referência, a minha história que estou constelando, eu sou a cliente, a minha história, a partir daquilo que tem na minha história, o que eu estou honrando através da dor, através do meu amor cego. Eu estou talvez através meu sintoma olhando para a dor do meu pai. Estou através do meu sintoma olhando para a escassez da família. Mas sou eu! É a minha responsabilidade. Não é para constelar o passado. E aí os psicólogos que não entendem das constelações falam, é um absurdo a constelar o passado como se os avós e os pais fossem culpados do que aconteceu com a pessoa. Aí eu tenho que concordar. Se realmente uma pessoa diz que a constelação diz isso, a constelação estaria totalmente errada. Mas a constelação não diz isso. A constelação diz, há efeitos de geração para geração por conta das memórias inconscientes transgeracionais. No entanto, para que se haja uma percepção, uma abertura de consciência, é o cliente que precisa se responsabilizar sobre aquilo que ele inconscientemente está conectado. Ele está olhando para quê? Aonde que ele está emaranhado? É o cliente que vai olhar. Ele não vai olhar querendo culpar alguém, ele vai olhar querendo assumir aquele lugar. E aí a gente vai olhar para as leis sistêmicas, pertencimento, hierarquia, equilíbrio e movimento. Então, quando eu vou olhar, por exemplo, uma doença, eu quero constelar uma doença, um câncer. E aí eu vou olhar qual é a origem do câncer. De repente eu vejo que a minha criança estava querendo salvar a minha mãe, que
foi abandonada pela mãe dela. Então o problema é que minha avó abandonou minha mãe. Se eu olhar nesse tom, eu não vou estar assumindo um julgamento, não vou estar rompendo com a lei da hierarquia. Então não é nessa questão, é assim, ó. Existe um fenômeno. A minha avó abandonou minha mãe. E aí, essa dor foi tão profunda que um jeito inconsciente de eu olhar para isso foi negando, foi julgando a minha avó, foi julgando esse fenômeno. E o julgamento é uma exclusão. E essa exclusão fez com que o corpo gerasse um câncer. Tá claro isso? Então, entenda que é muito profundo. Muito profundo. Seria muito, mas muito inconsequente a gente olhar para trás e dizer, a culpa é da fulana que fez tal coisa com o ciclano, por isso que eu tô assim. Seria muito inconsequente. Ok? Alguém fez algumas perguntas, pode fazer perguntas, tá? Sheila, quem está em impulsão de morte e com um movimento contrário à vida, o que é preciso saber sobre isso? A maior parte das vezes que a gente está em impulsão de morte, a gente está... A maior parte não, acho que 100% das vezes, a gente está olhando para um fenômeno anterior. A pulsão de morte eu não aceito o que veio antes, eu paraliso. Então, você está voltando ao passado. O que você precisa saber? Que o movimento de pulsão de vida eu aceito tudo como foi. E eu sigo a partir dessa realidade que chegou até mim. Eu aceito tudo como foi e eu sigo a minha vida a partir da realidade que chegou até mim. Então, quando eu desisto de salvar ou de me juntar às dores de quem viveu antes, eu me permito ser grato. Então, a pulsão de morte, ela sempre reflete uma grande ingratidão. A pessoa que tem comportamentos autopunitivos, né? Quando ela deprecia a própria existência, né? Comportamentos autodestrutivos, ela é uma pessoa que está vibrando a ingratidão máxima. Porque o que é a gratidão? É colocar em movimento aquilo que eu recebi do jeito que eu recebi. Se você recebe um presente, você vai colocar uso nesse presente, dar utilidade para ele, em movimento. Se você pega o presente e simplesmente esconde debaixo do colchão, ele perdeu o valor, não é? É uma desqualificação. Tem presente maior que a vida? Não tem. O pai e a mãe deram a vida. E a nossa maior forma de ser grato a isso é fazer algo bom na nossa vida. Colocar em movimento. E isso é dar conta de olhar para o preço que eles pagaram por isso. Porque talvez a mamãe sofreu muito. Talvez a mamãe foi doente. Talvez o papai foi um papai ausente. Trabalhava, mas estava ausente. E aí, esse preço que eles pagaram para criar os filhos tem que valer a pena, né? E o que os filhos muitas vezes fazem? Eles paralisam sua vida olhando com pulsão de morte para o passado. E aí existem as mais graves, né? Que são tendências suicidas e tudo mais, que são relacionadas às dores muito profundas de lutos nos sistemas. Então, às vezes, você está vinculado a um aborto importante, a um natimorto, a uma morte que não foi resolvida no sentido de elaborada no coração. Às vezes, uma pessoa nasce na época que a mãe perdeu um pai ou uma mãe e ela ficou num vazio tão profundo que a alma da mãe ficou indisponível para o seu filho. E aí, lá na fase adulta, o filho não consegue se conectar com a grandeza da mãe e passa a se conectar através da dor e não através da gratidão e da vida. Então, ela passa a se conectar como se fosse assim, o único jeito que eu encontrei de me aproximar da minha mãe foi sofrendo. Eu atendi uma senhora hoje, que ela perdeu a mãe com 10 anos de idade. E tinha uma frase muito forte, eu não lembro exatamente como foi, mas era uma frase mais ou menos assim que surgiu para ela como diagnóstico. Eu não aprendi a ser feliz, porque o meu jeito de me sentir próxima da minha mãe foi sofrendo, porque eu só conheci uma mãe que sofria. Eu nunca vi uma mãe feliz. E isso gera, sim, um comportamento de pulsão de morte, porque é como se ela dissesse assim, eu vou morrer aos poucos, não vou admitir a grande vida que tem em mim. E aí, quando você se cura, você diz assim, poxa, foi como foi, né? Minha mãe, ela ainda viveu o máximo que ela pôde para ficar comigo. E eu sinto gratidão por isso, vejo a grandeza dela e sinto gratidão por isso. Aí eu consigo movimentar a minha vida. Então eu saio da pulsão de morte
e eu vou para a pulsão de vida. E a gratidão manifesta o quê? Liberdade e felicidade. Pulsão de vida manifesta liberdade e felicidade. Tem como consolar o casal juntos? Eu, Thaís, assim, ó, pra mim, eu tenho uma experiência muito profunda com casal. Quando se trata de casal, eu sugiro, Sheila, fazer um atendimento longo para que a gente separe as coisas, o que é de um, o que é de outro, o que é do casal. Tem muita gente que simplesmente constela o casal. Mas assim, ó, a chance de você ter uma situação que é só do casal, que é comum do casal, é menor do que a chance de ser um tema de um dos dois que está refletindo o casamento. Então, o que eu faço? Eu não constelo o casal só. A não ser que seja um casal que tenha muita, mas muita caminhada dentro das constelações. E eu vou explicar por quê. Inclusive, eu dou aula de casal e eu falo isso para os meus alunos. Não constelo o casal direto. Por quê? Isso eu aprendi ao longo dos anos, tá, gente? Que eu percebi que realmente faz diferença. Eu vou até dar um curso um dia. Quero fazer um curso online ou um curso mais ao vivo, né? Para ensinar como que eu atendo casal. Porque a maneira que eu atendo casal, ninguém atende. A grande verdade é que o casal, ele manifesta desde o primeiro momento todos os fenômenos daquilo que é individual, as dores individuais, psíquicas, sistêmicas, espirituais, e o que é do casal, o que é comum no casal. Então, o que acontece? Quando o casal chega, eu gosto de fazer um atendimento de mais ou menos 2 horas, 1h30, 2 horas. Na primeira fase do atendimento, eu observo a interação deles, eu converso com eles, mas na verdade, assim, eu estou muito mais atenta ao fenômeno do que às informações que eles me trazem, porque o fenômeno me diz tudo. E eu vou conseguir enxergar o acesso ao campo de um, o acesso ao campo de outro, e consigo identificar o que é comum, o que é do casal e o que é de cada um. E aí, a partir do momento que eu vejo isso, eu explico para o casal sempre como é o meu trabalho e mostro para eles claramente o que é de cada um. Eles sempre concordam. Nunca aconteceu de alguém dizer não é assim. Eles olham e dizem, é isso mesmo, é exatamente isso. E aí a gente coloca a ordem. E aí eu constelo os dois nos seus temas que estão projetados. Ou seja, o homem vai ter um tema, a mulher vai ter um tema que está sendo projetado no casal, porque eu já identifiquei. E a gente vai olhar, fazer uma constelação para os dois. E aí eu consigo fazer com que eles se olhem e assumam a sua responsabilidade como homem e como mulher. Essa é uma maneira muito profunda, porque fica muito claro. Sheila, por que tu não gosta de constelar direto só o casal? Porque já aconteceu, eu já vi, inclusive não foi só comigo, com outros colegas. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que um casal está numa crise. E aí eles vêm querem constelar. E na constelação aparece que a mulher estava meio deprimida, triste, por causa que, sei lá, aconteceu alguma coisa na infância dela e ela estava trazendo essa realidade pro casamento. E aí viu aquilo ali, eles integraram tudo, ok. Qual é a visão que o homem sai da constelação? Ah, eu sabia que não era comigo, que o problema era com ela. E uma das coisas que mais acontecem é a pessoa querer constelar e ver de quem é o problema, o casal. E o que o constelador tem que fazer é fazer os dois assumirem a responsabilidade. Se você olha para o casal e constela um tema que vai surgir, vai emergir de um dos lados, o perigo é você gerar um conflito. Agora, se você... Sheila, pode acontecer de você constelar e ter um tema comum? Sim, por isso que eu gosto de fazer esse entendimento dos dois, para que enxergue o tema comum. Sheila, o que geralmente é o tema comum? O tema comum é a morte de um filho. Por exemplo, um aborto. O aborto gera imediatamente um distanciamento do casal. É um fenômeno, alguma coisa que aconteceu com o casal, um acidente, um trauma. São dores comuns dentro da realidade. Mas a maior parte das questões, elas são pontuais e são de cada um projetadas na relação. Então eu tomo muito cuidado, sou muito cuidadosa com tudo que eu faço, muito profissional, para que realmente tenha um resultado mais rápido possível. Tanto é que os casais que eu atendo, é muito rápido o resultado. Muito rápido. Às vezes uma sessão é o suficiente. E às vezes é uma sessão para poder trazer as questões. Daí eu digo, às vezes quando é uma coisa muito, muito profunda, eu digo, tu tem que constelar isso, você tem que constelar isso. E o teu caso é num grupo, o teu caso é individual, sei lá, eu trago essa questão para cada um. Tá? É um exemplo.
Pode fazer perguntas, gente. Façam perguntas agora. Sheila, qual a visão da constelação sobre o alcoolismo? Então tá, olha só. Eu não gosto nunca de rotular as coisas como um só ponto de partida. O alcoolismo ele tem duas direções. Existe a pulsão do vício. O vício em si tem muita relação com o pai. O alcoolismo tem muita relação com a função do masculino que foi excluída. Mas eu vi muitos casos que o alcoolismo está relacionado à mãe. E especialmente a mãe que carrega uma dor profunda de analgesia em relação à mãe e o pai dela. Então, geralmente, vícios, de modo geral, o próprio Bert Hellinger fala, é uma busca desesperada do pai. Se nós observarmos na história, o vício vem da linhagem masculina. Pensa nas guerras, antigamente, os homens iam para as guerras. Qual era o jeito de eles lidarem com as dores deles durante mesmo o processo de guerra ou quando eles voltavam da guerra? Bebendo para esquecer. Imagina só como é para um homem matar outra pessoa. Como é para um homem ver os seus amigos mortos. Então, o que acontecia? As bebidas, o cigarro, né, as drogas surgiam muito para analgesia da dor da emoção. Então, o que a gente percebe muito no campo das constelações é que quando se trata de alcoolismo, tem essas duas peculiaridades que eu falei. Pode vir tanto da relação com o pai quanto com a mãe. Eu vi muitos casos com a mãe, tá? Da mãe, por exemplo, ter lutos profundos e o filho depois acabar desenvolvendo alcoolismo. A exclusão que às vezes a mãe faz em relação ao pai e aí uma repetição familiar de pessoas que bebem, né? Que vão tomando o quê? Na bebida. Bebida é um exercício oral, né? É um exercício oral, assim como o cigarro, de tomar o afeto. Então o cigarro também muitas vezes tem a ver com a mãe. Agora a cocaína, por exemplo, os efeitos da cocaína são diferentes. A cocaína, ela busca uma aceleração, ela quer trazer uma alegria, e aí é como se estivesse anestesiando a dor, tentando trazer uma alegria para o universo do masculino, do paterno. Então vai depender muito, até mesmo das drogas, tá? Mas é de modo geral, por isso que eu falei que eu não gosto de rotular nada, porque essa é uma coisa que eu aprendi na minha profissão, gente. É assim, todo conhecimento que eu tenho, eu sempre coloco numa prateleira, né, virtual do meu lado. Eu nunca vou olhar para um cliente tendo o meu conhecimento antes do que ele apresenta. Então, eu tenho meu conhecimento aqui nas minhas costas. Mas eu já vi casos totalmente diferentes. Por exemplo, quando a gente estuda constelação, a gente estuda muito que, geralmente, sintomas de enxaqueca, problemas na cabeça ou lado direito do corpo tem muita relação com o paterno. Mas eu já vi muitas situações de trazer a linhagem materna. Então, eu sou muito aberta de deixar o campo mostrar, mas ter a consciência do conteúdo por trás. Que sempre em algum nível tem o masculino. Ou é a mãe que está excluindo o pai, ou é a mãe que está excluindo o marido, ou é a mãe que está sendo excluída, mas geralmente tem a ver com a exclusão do masculino, tá? As drogas de modo geral, incluindo o alcoolismo. Sheila, existe como constelar uma casa? Depende o quê? Tem como. Por exemplo, o que acontece? A casa é um fenômeno relacionado ao nosso sistema. Então, por exemplo, a casa onde eu vivo, habito, a casa, ela significa um dinheiro que foi, né, colocado lá. Dinheiro é vida, energia vital. Então, como que geralmente as pessoas buscam no que se trata de casa? É assim, eu quero vender uma casa e não consigo vender de jeito nenhum. Que informação inconsciente eu estou atraindo para que, né, tô olhando para que eu não consiga vender essa casa, que eu não consiga me dar o retorno. O que essa casa do meu sistema familiar está representando? Muitas vezes a casa está representando a mãe ou o pai. Quando se trata de patrimônio, muitas vezes é o pai. Quando se trata de lar, de afeto, é mãe. Então, sim, muitas vezes a pessoa fica presa a memórias que aconteceram na casa. Então, é possível olhar através desse fenômeno algo que
que esteja afetando, sempre no campo inconsciente, tá? Lembrando, gente, que tem o inconsciente que é psíquico, que é aquilo que aconteceu com você e você não se lembra. Tem o inconsciente sistêmico, que é aquilo que aconteceu com as pessoas do meu sistema familiar, mas que de algum modo inconsciente eu carrego em mim, ou seja, eu tô olhando para aquilo. E existe ainda o inconsciente espiritual, que para chegar a trazer essa consciência espiritual, você tem que dar uma boa avançada no psíquico e no sistêmico. Não adianta pular para o espiritual lá, eu já falei 1000 vezes isso aqui, que isso não funciona, só te deixa mais confusa, tá? Aqui a Simone colocando, meu feminino está extremamente ferido, meu namoro está estagnado, estamos sem conexão, sem sintonia, estou carente demais. Eu vou falar uma coisa bem séria em relação a relacionamento desconectado, essas coisas assim. A primeira conexão que a gente perde real e que existe um efeito imediato sobre o relacionamento é a conexão eu comigo mesmo. Eu tava atendendo uma pessoa essa semana e ela dizia assim, do ponto de vista prático, tá? Não tô nem falando sistêmico que eu também trabalhei com ela. O meu marido não me vê. Ele não me coloca como prioridade. Tudo pra ele é mais importante do que eu. Aí eu olhei pra ela assim, falei assim pra ela, deixa eu fazer uma pergunta, quero que você me responda com muita sinceridade. Quando que pra você é prioridade? Quando que você prioriza os seus interesses? Quando que você realmente faz o que você precisa fazer por você? Ela baixou a cabeça e falou, nunca. Aí eu falei, interessante. Então quer dizer que a prioridade são as outras pessoas sempre, né? E ela disse, sim. E eu falei, como que pode teu marido te priorizar, se relacionar contigo com intimidade, com conexão, se você nem mesmo se prioriza, se você nem olha pra você? E é claro que isso é o mais raso do raso. Se você sentiu que isso é profundo, isso nem é nem perto do que é. Essa visão ainda é a mais rasa da rasa. No fundo, o olhar mais dolorido que ela estava buscando era da mãe. Não é do marido. E enquanto eu busco o olhar da minha mãe, eu estou na minha criança. Então, olha mais profundo ainda. Significa que eu não me sinto existente. É como se eu não existisse, eu não ativei minha identidade. Então, a maior distância é existencial, é eu comigo. No final das contas, eu não consigo acessar quem eu sou em identidade. Então, como que eu posso exigir de um namorado, de um marido, uma conexão, se eu não consigo conectar com a essência que eu sou? Quem eu sou realmente no planeta, a minha conexão com a minha história, com as minhas verdades, a minha conexão com os meus pais, com o meu sistema familiar, a minha conexão com Deus. Então, existe um caminho muito, muito importante a ser feito quando se trata de relacionamento afetivo. É eu comigo primeiro, preciso olhar para isso. Porque senão é muito pretensioso eu olhar para o meu parceiro e dizer assim, ele não é o suficiente, ele se desconectou, ele está distante. Eu queria que ele fizesse isso ou aquilo, eu queria que ele lembrasse nosso aniversário de namoro, de casamento, eu queria. E é sempre ali, delegando para lá. Ou seja, se ele fizer isso, eu vou ficar feliz. Se ele vier para casa mais cedo, eu vou ficar feliz. Não faz sentido. O que vai te deixar feliz é você estar com você feliz antes ainda das coisas boas que ele venha fazer. Porque a vibração em frequência alta, a frequência elevada de amor próprio, de sentimento de pertencimento à vida, de sentir gratidão à mãe e ao pai, de sentir gratidão ao sistema, gratidão a Deus pela vida, colocar os projetos em movimento, colocar a vida em movimento, você eleva essa frequência, meu Deus, é impossível você não brilhar. E quando você brilha, quem é que vai olhar para você? A pessoa que mais te ama, que é o teu parceiro. Então a tua felicidade é tua responsabilidade. E aí assume a responsabilidade sobre o que não está dando certo nessa relação, que é a sua relação com você. Quando você fica bem com você, fica bem fácil de resolver o problema com o outro. Porque geralmente não afeta tanto assim, mais do que o outro faz. Sabe, eu vou ser bem sincera pra vocês, uma das maiores liberdades que eu alcancei na minha vida foi poder olhar pra minha história e dizer assim, eu tomo o meu poder pessoal
E se eu tô chateada com alguma coisa, eu não fico pensando, fulano fez uma coisa pra me deixar chateada. Se eu fiquei chateada, na hora eu penso, peraí, o que faz com que eu esteja chateada nesse momento? O que me aconteceu? O que em mim foi acionado? Acho que eu tô preocupada com isso, aquilo, isso é meu. Então, o que eu posso fazer dentro de mim pra melhorar? Isso é poder pessoal, não tem por que eu ficar pensando, porque se fulano me ligar, ou se fulano fizer isso, se tal coisa acontecer, não tem o que fazer. Se você depender de qualquer ação de outra pessoa para ser feliz, você tá lascado, porque a vida é feita de relações. Você precisa se responsabilizar sobre aquilo que é seu. E a maneira de você contribuir para as relações ficarem leves é você ser leve. Tem gente que fala, essa relação é pesada. Tá, mas você tá leve? O relacionamento só é pesado porque se você também tá pesado. Então, de duas uma, ou você fica leve também nessa relação, ou você sai da relação. E o mais, Sheila, qual é o caminho mais apropriado na tua visão? É ficar leve na relação. Porque senão, sabe o que acontece? Eu não gosto muito dessa ideia de, não tá bom, se distancia da pessoa. Tem gente que compra isso pra tudo, né? Não tá bom, se afasta. Eu só vou me afastar quando eu perceber que eu tô leve, tá tudo bem, e ainda assim a pessoa não quer acessar minha leveza e quer viver lá no breu. Eu não tenho opção. Agora, se eu não tenho esse pressuposto de que eu tenho que investir numa relação, é muita mesquinharia. Eu preciso aprender a assumir a responsabilidade para a relação ficar boa. Entende? Eu tô leve, ok. Agora sim, eu vou começar a curar mais a mim mesma e aí a relação fica leve. Tudo. Se eu levo a minha frequência, eu ensino tanto isso para vocês aqui. Se eu levo a minha frequência, ao redor de mim, tudo vai se elevando. Todas as frequências vão elevando. Sheila, mas tem alguém que tá puxando para baixo. Então essa pessoa, sinceramente, vai escorregar. Você quer competir com ela? Você em alta frequência, lá em baixa frequência, você vai ficar querendo competir? Não. Fica na tua competência, na tua frequência alta, elevada, e se ela não quiser vir para cá, ela vai escapar naturalmente. E aí a vida se encarrega. Mas assim, não coloca na cabeça de que eu vou me afastar das pessoas que me desagradam. É muito fácil daí colocar a culpa nas pessoas que te desagradam. Primeiro, seja uma pessoa agradável. Seja uma pessoa leve, se cure. Solte os pesos. Faz sentido pra vocês isso? Tem uma coisa interessante que me acontece aqui. Às vezes, sabe? Se tem uma coisa que eu recebo mais de crítica aqui no Instagram, ou de pessoas agressivas comigo, é quando eu trago um feminino amoroso. Quando eu digo que a mulher feminina, amorosa, ela eleva a frequência, que ela consegue acalmar os ânimos, trazer harmonia. Tem gente que fala que é por isso, tem gente que fala assim, porque existem pessoas como eu, Sheila Ortiz, que fala para as mulheres elevarem sua frequência, para as mulheres serem leves, assumirem seu feminino e deixar o homem ser o homem, e na comunhão do feminino, do yin yang, os dois prosperarem e seguirem. Por causa disso que as mulheres estão morrendo, por causa disso que não sei o quê. E aí, sabe aquela briga de porque isso é machismo, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. No início, eu vou confessar que no início, quando eu falava isso, aquilo me doía. Porque eu pensava, poxa vida, né? As pessoas não entendem o que a gente fala. E hoje, sabe o que eu penso? Quando eu olho pra isso, eu vejo quanta dor tem no mundo. Quantas mulheres têm desconhecimento. Quantas mulheres estão sofrendo, estão com uma dor profunda e não sabem nem por onde começar. Quantas mulheres se acostumaram com o trivial de serem masculinizadas, de serem agressivas, inclusive comigo, de serem agressivas com outras mulheres, de ficar brigando com gente na rede social. Essa postura do feminino contribui para alguma coisa? E aí eu fico pensando assim, qual é o meu lugar nessa história? Eu preciso cada vez mais acessar a minha leveza. Essa é a minha responsabilidade, eu estar bem, eu não vou me calar. E aí, quando eu vejo essas coisas hoje, eu tomei uma decisão, né? Já há algum tempo eu tomei uma decisão. Que quando eu vejo isso, eu mando tanto amor para essas mulheres, eu digo assim, poxa, ainda bem que tem mulheres como eu que ainda acreditam no amor. Ainda bem que tem mulheres como eu que ainda querem salvar as famílias, que ainda querem que os homens sejam homens e não uns
emasculados e agressivos e não os efeminados, mas que sejam homens viris e fortes. Que bom que existem mulheres como eu que acreditam na realidade de que mulheres têm vagina e homens têm pênis. Porque em algum nível muito louco essa essência se perdeu e tem mulher achando normal brigar com um homem, competir verbalmente, se masculinizar e estão sozinhas. E olha, se isso é verdade e acontece, eu penso quanta dor tem no mundo. Eu sou obrigada, mais do que nunca, a acessar minha leveza e acionar e a multiplicar e transbordar isso, porque talvez alguém que está perdido no meio da multidão, não sabe para onde ir, vai ver uma luz e diz assim, poxa, eu vou tentar, pelo menos tentar ir para um caminho diferente do que a humanidade está indo, e vou pelo menos tentar acessar essa amorosidade e voltar para a essência do feminino. Então, eu não me comprometo em combater essas mulheres que estão brigando por conta do que elas acham que é machismo, porque são muito feministas. Pelo contrário, se eu entrar nessa, querendo justificar o que eu tô falando, eu vou me desgastar. E eu pensei, nossa, eu realmente tenho que, na minha vida, sempre, cada vez mais, agir conforme eu falo. E eu faço isso mesmo. Então eu vou orar mais. Eu vou dobrar os meus joelhos por elas. Eu vou dizer, Deus me usa minha voz, usa meu coração, para poder falar para essas mulheres que mulher é bom ser mulher. É maravilhoso ter um homem viril, incrível do lado, que queira te proteger. Meu Deus! Vou dar um exemplo que aconteceu ontem. Eu estava em Blumenau e eu poderia ter vindo de carro de Blumenau a Florianópolis, que eu queria passar em Brusque e fazer compras, renovar o guarda-roupa dos meus filhos estavam junto. E eu poderia ter vindo de Blumenau com um dos carros para Florianópolis com os meus filhos, comprado as coisas em Brusque e ficado em Florianópolis. Mas o meu namorado, que agora vai ser marido, ele já tá morando, vai morar junto, ele fez uma coisa extraordinária. E eu falei para os meus pais isso, que fui emocionada. Ele simplesmente resolveu me trazer a Florianópolis para não me deixar sozinha. Ele pegou, foi a Brusque comigo, acompanhou todas as compras, ficamos 3, 4 horas lá fazendo compra para as crianças. Saímos de Brusque, era umas 9h30 da noite. Chegamos em casa tarde e 5 horas da manhã hoje ele estava na estrada para voltar para Blumenau. Isso é homem demais. Vai dizer que não vale a pena tu ser leve, ser amorosa? Ter alguém que te proteja desse jeito? Claro que não foi sempre assim a minha vida. Isso é uma conquista depois de tudo que eu já passei e muitos de vocês já conhecem a minha história. Mas é emocionante. Eu disse pra minha mãe, meu Deus, olha, mãe, que homem incrível esse que Deus me deu. E ela falou, tu merece, minha filha. Tu merece. E eu fico muito em paz. Um homem que aposta tanto naquilo que eu entrego pro... Isso me emociona muito. É que eu vejo o amor dele, sabe? Ele aposta tanto em mim, ele acredita tanto no que eu faço. Ele se orgulha tanto do que eu faço, que ele que disse, vamos embora pra Alphaville. Ele sentiu no coração dele da gente fazer algo ainda mais incrível juntos, seguindo o propósito de Deus. Ouviu o chamado do coração, eu ouvi o chamado do coração. A gente seguiu o propósito. É muito bom poder você estar no seu lugar e permitir que o homem esteja no lugar dele. Então, mais do que nunca, eu digo, Deus, que eu não me cale. Todos os dias eu falo assim, Deus, hoje eu renovo mais uma vez os meus votos de eis-me aqui, usa-me, Senhor, eu não me calo. Usa a minha voz para dizer o que tu quer dizer através de mim. E, inclusive, eu falo assim, Deus, que as pessoas quando me olharem, que eu sei que muitas de vocês falam assim, eu te admiro, aprende a olhar para mim e ver Deus, não ver eu. Porque o que eu falo é do que o meu coração tá cheio da minha relação com ele. Eu estudo muito, você sabe que eu sou CDF, estudo, eu invisto dinheiro demais no meu autodesenvolvimento, em conhecimentos novos, mas não é o suficiente. Todo conhecimento do mundo, todo conhecimento da terra, se não acessar a sabedoria da comunhão com Deus, se não acessar a fonte. Então, eu prefiro 1000 vezes que você olhe para mim e não diga só que eu conheça muitas coisas, mas que tu olhe para mim e diga, nossa, eu quero poder sentir um pouco mais do que a Sheila sente, que ela fala, que é essa comunhão legítima com a fonte.
que faz com que a vida fique mais leve, mais verdadeira, cheia de significado e que possa realmente fazer diferença na vida das pessoas. Você pode fazer diferença na vida das pessoas. Você não tem que fazer 1000 faculdades para isso. Você pode. Se você hoje, por exemplo, tocou no teu coração alguma coisa, hoje mesmo você pode fazer diferença na vida de alguém. Hoje mesmo você pode olhar nos olhos de alguém e transbordar. Hoje mesmo você pode amar. Porque o amor é genuinamente movimento, ação. E eu tomei essa decisão que o meu mover é real, é genuíno e eu não vou parar. Não vou parar. Sou muito grata a Deus por ter vocês aqui comigo, por vocês acreditarem em mim, por vocês pararem para me ouvir, por vocês fazerem perguntas. Eu fico tão feliz cada vez que eu abro uma caixa de pergunta. Gente, dezenas de perguntas. Isso me faz ver como o povo está com sede. E é muito bom poder entregar. Eu falei de amor e eu me lembrei que eu estava mexendo no meu celular, eu estava lendo a Bíblia esses tempos atrás, e eu escrevi uma revelação que Deus trouxe para mim. E eu falei isso uma vez numa live, mas eu senti necessidade de falar isso de novo. Sobre Romanos 5, de 8 a 11. Depois você pode abrir sua Bíblia. Nesse dia, o que me foi revelado nessa oração é consonante com as leis sistêmicas que o Bert Hellinger trouxe para nós. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio na mesma frase. Olha só. Quanto mais amares uns aos outros, mais se sentirão amados por mim, diz Deus. E mais se sentirão em casa, pois já são familiarizados com o meu amor. Olha só. Isso não é isso que está escrito lá em Romanos, tá? Mas é essa a tradução que Deus me colocou nos ouvidos. Quanto mais amares uns aos outros, mais se sentirão amados por mim. E mais se sentirão em casa, pois já são familiarizados com o meu amor. Ou seja, quando nós viemos para cá, nós já sabíamos onde a gente estava vindo. Nós todos conhecemos a fonte legítima. E quanto mais a gente exerce o não julgamento e o amor genuíno com os nossos irmãos, quanto mais a gente vibra no amor e não na disputa, de opinião, de posicionamento, de briga, quanto mais a gente vibra no amor, mais a gente vê Deus, mais Deus consegue acessar o nosso coração. Então, quanto mais exerceres, olha lá, continua, ó. Quanto mais exerceres o amor ao teu próximo, mais reconhecerás o meu amor, que já habito em vós desde o início dos tempos. O meu amor, né, Deus fala, o meu amor que já habita em vós desde o início dos tempos. Aí vem a questão da criança. A criança é pura de coração e chega a mim facilmente, pois não pensa absolutamente nada sobre mim. Ela apenas reconhece o Pai. Nossa, essa frase para mim me... Escuta essa frase de novo. Abre teu coração para ela. Porque você já viu, né? Vinde a mim como criancinhas, como as criancinhas, está na Bíblia. Mas isso aqui vem uma clareza muito forte. A criança é pura de coração e chega a mim facilmente, pois não pensa absolutamente nada sobre mim. Ela apenas reconhece o Pai. Olha só, ela não pensa absolutamente nada sobre mim. Ela apenas reconhece o Pai. Então, olha só, quando eu não crio reflexões, julgamentos, eu não penso sobre algo, mas eu vejo, eu reconheço Deus. Eu reconheço. Então, olha a lição disso. Se a gente olhar uns para os outros sem julgamento, a gente vai reconhecer muito mais fácil o caminho de casa. E aí o Bert Hellinger trouxe tudo isso, na verdade, como leis sistêmicas, de um jeito muito perfeito, mas que no fundo, se a gente associar todas as coisas, olha que verdade mais legítima. Não é verdade? Faz sentido para vocês isso? Ó, a Jucinara colocou assim: pedi ao universo um amor que tivesse uma boa conexão. Aí aparece alguém que me oferece tudo que sempre imaginei e tenho medo de conhecer. Medo de ser feliz, né? É aquilo que a gente falou no início da live. Quem é que não foi feliz no teu sistema familiar que tu é tão leal?
A pessoa que não se permite ser feliz, ela está totalmente vibrando na necessidade de pertencer à dor do sistema familiar. E, gente, assim, ó, nunca você vai deixar de pertencer à família. Vai ser feliz. Faz um favor pra família, vai ser feliz. Sim, a live vai ficar. Nossa, eu não consigo acompanhar aqui. Reconhecer o pai. E agora pensa o seguinte, né? Vocês já viram, vocês conhecem crianças, quando vocês olham para a mãe, né? De uma criança, a criança é a mãe. A criança olha para a mãe, ela não fica pensando, será que essa é minha mãe? Ela simplesmente toma a mãe. Ela olha para o pai, esse é meu papai. Então, essa relação de não julgamento, de tomar como é, a gente precisa estabelecer isso nos nossos relacionamentos mais simples da vida. Viver a vida com simplicidade e reconhecer a nossa responsabilidade em tornar tudo leve. Então, fica essa mensagem hoje, que a gente aprenda cada vez mais a tornar leve, a buscar o caminho da leveza e a se permitir viver a gratidão à vida. Gratidão à vida é fazer um movimento real e concreto. Não fica só lendo livro, vendo live ou pensando, refletindo sobre a vida. Faça. Vá fazer alguma coisa real. Vá compartilhar com alguém. Faz agora, se quiser. De repente, abre uma live agora e começa a falar o que você sente no seu coração. Porque aquilo que está vibrando no seu coração, verdadeiramente, vai dar utilidade para alguém, vai trazer alguma coisa, uma luz que alguém está precisando. Se você é casado ou casada, vai lá, seu esposo, sua esposa, olha nos olhos, beija, abraça, diz eu te amo. Você precisa se conectar com essa pessoa. Faça a sua parte. Com seus filhos a mesma coisa. Vai lá, se conecta. E é isso que eu vou fazer agora. Vou desligar agora e vou lá ver o que meu filho quer, porque ele falou que tá com fome. Tá bom, gente? Então, fica a mensagem, fiquem com isso no coração. E a grande compromisso, eu passo a bola para vocês, o grande compromisso é não deixar passar amanhã, não. Para compartilhar com alguém algo que tocou teu coração. Se foi uma frase, uma palavra, alguma coisa que você ouviu hoje que tocou teu coração, é o suficiente para transbordar. A Carolise falou, eu tenho vergonha de ser feliz, falar ao meu esposo que ele é lindo, de dançar pela casa. Sabe, Carol, você precisa se sentir amada pela sua mãe, pelo seu pai e por Deus. Você sente vergonha de quê? Vergonha, buscar se esconder. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é uma filha que veio de um portal chamado mãe e pai. E você precisa se olhar no espelho, reconhecer quem você é. E soltar essa pretensão de querer salvar teu sistema familiar, querendo ser infeliz para ficar junto com eles. Vai ser feliz, mulher. Vai dançar sim, faz isso hoje, já. Vai correndo falar pro teu marido que ele é lindo. Vai transar. Vai gozar. Vai viver a vida. Beijo no coração de vocês. De todo o meu coração. Vou deixar a live gravada. Tá bom? Deixa eu fazer um sorriso pra poder deixar essa foto no final da live. Tem que escolher sempre uma imagenzinha pra ficar no final. Pra não ficar pegando, como é que se diz? Aquelas capinhas. Beijo. Fique com Deus. Até mais.